Você aí de casa sabia que aqui no Brasil existe uma igreja de origem coreana em plena capital paulista? É a paróquia pessoal coreana São Kim Daegan, que fica no bairro do Bom Retiro. Eles estão em festa pelo jubileu de 200 anos de nascimento deste santo mártir coreano. E para a gente conhecer mais sobre essa rica história, nós vamos conversar com a Inês Ham, que é a secretária executiva do Conselho Pastoral da paróquia São Kim Daegan. Bem-vinda, Inês. Obrigada pelo convite, Padre Wellington, a Thaisa. Muito obrigada. Boa tarde. Eu começo, Inês, perguntando como é que a presença dos católicos coreanos, como é que ela se deu no Brasil? Como é que começou essa presença dos coreanos católicos aqui no nosso país? Sim, a imigração coreana aqui no Brasil começou em 1962, em que houve uma onda de migrações para vários países, e a primeira leva de imigrantes chegaram aqui em 1963, pelo navio ainda, né? Chegaram algumas imigrantes pelo navio no Porto de Santos, e basicamente eles se estabeleceram aqui em São Paulo. Mas nós temos uma história interessante aqui de imigração das coreanas no Brasil, que após essas primeiras migrações, foi idealizada e combinado uma imigração somente de católicos coreanos, entre o bispo coreano de Seul e um bispo de Ponta Grossa, seu bispo Geraldo Palanda. E se organizou a primeira migração de coreanos e chegaram aqui em 1966 e se estabeleceram na cidade de perto de Ponta Grossa. Esse foi o início da imigração católica coreana. Mas muitos depois acabaram vindo para a cidade, principalmente para a metrópole, que é São Paulo, e maior parte da comunidade até hoje estão estabelecidas na cidade de São Paulo. Ô Inês, agora fala para nós da criação da paróquia pessoal coreana São Kim Daegan, André. E o que significou para os coreanos o nascimento desse templo, hein, Inês? Sim, desde o início da imigração coreana já existiam famílias católicas coreanas, e essas famílias foram se mobilizando para se reunir, para formar a primeira comunidade de católicos coreanos que se iniciaram aqui em São Paulo. Mas desde o início, imagine a língua, né, diferente, eles não dominavam o português, então eles foram basicamente buscando meios de poder assistir às missas, então procuraram primeiramente padres japoneses, né, e procuraram a ajuda da comunidade de católico japonês. E eles realizaram a primeira missa da comunidade católica coreana na igreja de São Gonçalo, que é uma igreja onde tinha pessoal japonesa, né? Aqui em São Paulo. E depois eles se mudaram no bairro de Glicério, onde fica a Nossa Senhora da Paz, a igreja que sempre está recebendo os imigrantes. E mais tarde a comunidade conseguiu comprar um prédio para estabelecer a primeira igreja própria no bairro de Ipiranga. E atualmente nós estamos estabelecendo o bairro de Bom Retiro e foi construída uma sede nova em 2004, onde estamos até hoje. Mas o significado de construir uma igreja e a comunidade coreana católica foi muito especial para os imigrantes, porque a paróquia serve não só como um lugar para a gente poder buscar a fé, mas também um lugar onde a comunidade coreana poderia se reunir, trocar ideias também, continuar com a cultura coreana, ensinar não só a fé, mas também a cultura coreana. Então, atualmente, até hoje, nós fazemos festividades também da cultura coreana. Ontem mesmo nós fizemos a parte de ação de graças coreanas, né? E também nós temos a escola coreana também, onde ensinamos a língua coreana dentro da nossa comunidade. Então, a igreja, ela tem um significado muito importante para a comunidade católica coreana.
Certo. Inês, eu estou observando você nos contar sobre esse movimento bonito da presença dos coreanos, dos descendentes, né, católicos aqui no nosso país, mas a gente sabe que na região da Coreia, dos países asiáticos, o cristianismo não é maioria, né? Sim, lá não é a maioria, todos devem saber que talvez uma religião, a crença mais antiga seja não só budismo, confucionismo, na Coreia também, com influência da China, durante muito tempo até hoje tem influência do budismo e confucionismo, e a entrada, o início do catolicismo foi difícil, mas também muito atípico, porque mais ou menos foi na época, em 1700 e pouco, no século XVIII, onde não existia esse conhecimento de catolicismo. E a história do catolicismo na Coreia é meio único, porque não foram missionários que levaram o catolicismo para a Coreia. Foram próprios coreanos, alguns estudiosos que começaram a estudar alguns livros de catolicismo que vindo da China, acharam como uma filosofia muito interessante, falando de Deus único, salvação através de Jesus Cristo, igualdade, acharam uma filosofia interessante, adotaram como filosofia, mas depois eles quiseram adotar como uma verdadeira religião, e eles buscaram aprender sobre catolicismo e a praticar, e fizeram muito esforço para poder trazer missionários estrangeiros católicos. Então, mas ao mesmo tempo, os primeiros católicos começaram a receber muitas críticas e ideias contra, e ao final de tudo isso, sofreram 100 anos de perseguição muito severa, onde morreram mais de 10 mil perseguidos, mártires, né? Então, nós temos essa história, né, que foi muito conturbada, mas, ao mesmo tempo, isso foi também... a igreja coreana foi compensada, porque todo esse esforço de mártires coreanos foi realmente compensado pelo Vaticano, e nós temos atualmente 103 santos canonizados pelo Papa João Paulo em 84, e 194 beatos que foram também beatificados pelo Papa Francisco. Então, nós temos essa história bonita, né? De dificuldade de estabelecimento, mas também de todos os sacrifícios mártires que fizeram com que estabelecesse o catolicismo na Coreia. Ô Inês, agora, antes de nós continuarmos falando até de São Kim Daegan André, gostaria que você falasse para a gente da questão das missas. Elas são em coreano ou em português? Sim. Como nossa comunidade ainda, a grande maioria é de coreanos, e por ser uma igreja para o pessoal coreano, a maioria das missas é em coreano. Mas também temos missas em português. Nós temos missa em sábado, às 7 horas, que são missa para os jovens, em português. Domingo também, às 10 horas, nós temos missa em português. Mas todas as missas são bem-vindas, e se precisar de apoio, se precisar de guia também, nós fornecemos para os visitantes. Agora, fala um pouco para a gente sobre o padroeiro, né? A gente diz aqui, São Kim Daegan André. É correto falar assim? Ou se alguém fala Santo André Kim, é o mesmo santo ou não? Explica para a gente quem é o padroeiro desta paróquia da comunidade coreana em São Paulo. Sim, o Kim é um sobrenome muito comum, né, na Coreia. Então, tem que se falar o nome completo, né? São Kim Daegan, nós pronunciamos Kim Daegan André, que é o nome de batismo do padre, né? Os coreanos têm o hábito de, na hora de batizar, adotar sempre o nome de um santo, né? Por isso que o nome dele de batismo é André, meu é Inês de batismo, então é esse o nome dele. O padre São Kim Daegan, nós adotamos como nosso padroeiro, ele foi o primeiro sacerdote coreano, genuinamente coreano. Como eu disse um pouco anteriormente,
a história do catolicismo coreano, os católicos tentaram buscar os missionários que pudessem ensinar sobre catolicismo e conseguiram muitas vezes com muitas dificuldades, mas durante as perseguições perderam muitos também foram martirizados e durante uma certa época alguns sacerdotes que estavam na Coreia perceberam que pela dificuldade de língua havia necessidade de formar um sacerdote coreano para poder assistir melhor os fiéis. Então, o São Kim Dae-gon André ele é tão venerado, por quê? Porque ele foi o primeiro sacerdote que conseguiu ser ordenado, né, padre coreano, né? Ele foi escolhido quando eu tinha 15 anos pelo missionário francês que estava na época na Coreia, juntamente com mais 2 jovens, e foram enviados para Macau, na época na China, né, onde existia uma base, né, dos missionários católicos lá na China, né? Então, e ele, depois de estudo, depois de muito sacrifício, ele foi ordenado como primeiro padre católico e ele retornou na Coreia para fazer a obra dele. Mas, infelizmente, ainda estava na época de muita perseguição e após um ano do retorno dele para a Coreia, ele foi preso e ele foi martirizado. Então, nesta época, ser católico tinha esse perigo, vamos dizer. Não era como hoje em dia, não é como hoje em dia que a gente tem a liberdade de estabelecer nossa crença. Ser católico era proibido, catolicismo era proibido e você ser preso como sendo católico, poderia ser preso, torturado e morto. Mas mesmo assim ele teve coragem, né, de passar por toda essa tribulação, teve coragem de, mesmo diante da morte, ele não renunciar à sua fé, e ele exemplificou através da vida dele de determinação, essa coragem para ele poder enfrentar todas as dificuldades que ele teve, para poder trazer essa boa nova para os fiéis católicos. E ele, mesmo em pouco tempo de ordenação e de trabalho dele, essa vida dele e tudo que ele deixou um grande exemplo para os próximos católicos, né? Por isso que realmente é muito venerado. Inês, e esse exemplo dele, essa coragem que você acabou de nos falar, fez com que ele fosse canonizado. Sim. Ele foi, essa coragem dele, como eu disse, na época onde tinha essa perseguição muito severa, essa perseguição tinha graus diferentes, mas era muito severo. E ele não teve dúvida quando foi preso em afirmar que realmente é católico. Ele teve momentos, ele passou 3 meses preso, torturado de várias formas para renunciar ou para denunciar outros católicos, mas ele sempre se manteve fiel. Ele, na prisão, descobrimos como ele era uma pessoa muito culta, inteligente, porque na época o país era muito fechado a trocas, a entrada de estrangeiros. Mas ele já dominava o latim, já falava francês, ele tinha conhecimentos ocidentais. Então, até na época, pessoas do governo tentaram convertê-lo a renunciar para usá-lo no governo. Mas ele se manteve firme, ele ficou até o final. E quando ele foi sentenciado à morte, uma das coisas principais foi que ele tentou converter os guardas da prisão ao catolicismo. Então, esse foi o fator determinante para determinar que ele não vai ser, vamos dizer, convencido. Então, foi sentenciado à morte. Então, todo esse exemplo de coragem e determinação realmente é um exemplo para a gente, para poder também escolher como nosso padroeiro. Agora, Inês, nesse ano, São Kim Dae-gon André foi eleito patrono histórico mundial pela Unesco. Explica para a gente um pouco o significado desse título. Sim, esse ano nós comemoramos, um pouco para explicar essa história, nós comemoramos 200 anos de nascimento do São Kim Dae-gon.
Então, a Igreja Católica Coreana está fazendo o ano de jubileu, comemorar esse ano, com várias festividades. E a Unesco, junto com a Igreja Católica, ele escolheu como patrono mesmo da história mundial. Por quê? Pela sua importância, tanto histórica, cultural e religiosa. Religiosa, já como eu disse, como ele, com essa coragem, com uma inspiração que serviu para a gente, mas porque ele, como representante dos católicos coreanos que defenderam a fé, alguns ideais que a Unesco considera importante, como a igualdade e a liberdade. Na época, no mundo, a sociedade coreana era dividida em classes, onde existia nobres, os comuns e os servos. E era bem determinado, você nascia servos ou nascia nobre. E os primeiros católicos, muitos deles nobres, eles aceitaram tão bem o catolicismo, ideias do catolicismo, que eles chegaram a praticar, de fato, libertando seus servos, doando terra para que eles vivessem, e praticando a igualdade, aquela igualdade que todos são iguais perante Deus. Eles praticaram isso. E eles chamaram os servos não só com aquela denominação para servos, que cada um tinha denominação, eles chamavam como irmãs e irmãos. Então, isso foi uma coisa bem revolucionária na época. E isso foi um dos fatos que a Unesco considerou para ver como a importância do Songgimdaegon para com a humanidade. Então, foi por isso que ele foi escolhido. Isso também foi uma inspiração, só para dizer a título de curiosidade, também, que a Igreja Católica Coreana, nesse momento, está fazendo uma campanha para arrecadar fundos para comprar vacina do coronavírus e para distribuir para países desassistidos, entrando nessa linha do Songgimdaegon, que é praticar a igualdade. Então, esse também é outro legado que nós consideramos Songgimdaegon. Diante de tudo que a Inês já nos falou de Songgimdaegon, deu para perceber, né, Inês? Está dando para perceber o quanto ele deixou, assim, exemplos importantíssimos para os cristãos católicos, como você já disse, para a humanidade. Sim. Ele deixou muita coisa para os católicos coreanos, como eu disse para você, através da sua vida. Toda a vida dele, desde o começo até o final, não foi nenhum momento fácil. Ele é descendente de uma família que foi cristão desde o início, em que o bisavô dele foi martirizado, o tio-avô foi martirizado, e mesmo assim essas famílias não cederam, não abdicaram do cristianismo, mesmo sabendo que poderiam ser presos, porque eles realmente acreditavam que o catolicismo, aquele conceito era verdadeiro. Então, ele cresceu nessa família. Quando ele foi escolhido como seminarista, ele estudou 10 anos fora. Imagine você sair da sua família e ir para um país distante e você tem que acostumar e aprender tanta coisa diferente. E na volta, quando ele tentou voltar para a Coreia, ele tentou vários anos para tentar voltar, porque a fronteira era fechada e poderia ser preso se fosse descoberto católico. Então, ele tentou de várias maneiras para entrar de volta, encontrou dificuldades, risco de morte, até que ele entrou. E quando quando ele foi preso, foi o momento em que o bispo que estava na Coreia, encarregado na Coreia, pediu para ele descobrir caminho alternativo para a entrada de missionários estrangeiros. Então ele ficava circulando pelas litorais para poder encontrar um caminho mais fácil, onde não tinha muitas guardas, para poder entrar os missionários. Tanto assim que ele produziu um mapa em que tem os detalhes de todas as ilhas da Coreia, e o mapa na época, em comparação com o mapa que existia na época, hoje em dia eles notam que ele é muito mais detalhista. Então ele tinha essa inteligência também vamos dizer, atualmente é um dos primeiros mapas da Coreia completo, e ele que produziu isso. Então, e quando ele foi preso, ele estava justamente procurando um caminho pelo mar. Aí ele foi preso pelos guardas, e quando guardas, assim, desconfiaram e perguntaram: você é católico?
ele não hesitou, ele falou, sou católico. Então, ele teve essa coragem de ele responder e não negar a fé, mesmo durante todas essas torturas e até a morte. Então, ele deixou esse legado com a vida dele. E uma outra coisa que ele deixou, que ele produziu, deixou para os fiéis, são não só o mapa que ele produziu, 21 cartas que ele escreveu. A maior parte ele escreveu para os padres, sacerdotes da Sociedade Missionária da Paris, que estava encarregado de evangelizar a Coreia, sobre a situação da Coreia, catolicismo na Coreia, sobre a situação de mártires coreanos e também sobre alguns caminhos alternativos. Mas ele deixou uma última carta enquanto ele estava na prisão, já sabendo que ele ia morrer. Ele deixou uma carta de consolação para os fiéis católicos coreanos, dizendo palavra de consolo, para ele, dizendo palavra de encorajamento, para eles resistirem a esse tempo de difícil perseguição, mas pedindo a Deus para que encurte logo esse período e que que virá tempos melhores e que espera que encontremos todos no paraíso. Então, ele deixou essa carta de consolação também como um legado e de coragem para os católicos coreanos. Agora, Inês, nós sabemos que a Coreia ela passa por um momento difícil na sua história, já também por conta da divisão no paralelo ali entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Aquilo que nós sabemos está sempre relativo à própria Coreia do Sul, por conta da Coreia do Norte viver ainda sob a égide de uma ditadura. Você que com certeza conhece ou tem ainda alguns parentes na Coreia, saberia nos dizer como é a vivência da fé cristã católica nessa península coreana? A Península do Sul, como você disse, a da Norte, ele ainda está no domínio comunista, em que pelo que eu sei, pratica a religião ainda é proibido. Então, infelizmente, nossos irmãos coreanos do Norte não têm essa sorte de ter essa liberdade de praticar religião, tá? Agora, no Sul, basicamente, no Sul, como eu disse, no Sul existe a liberdade. Hoje em dia, existem, na população geral, 6% são católicos, 17% são protestantes, ao todo 23% cristãos, né? Existem muitos budistas também, mas existem muitos cristãos na Coreia. E só para dizer mais ou menos o fruto desse todo trabalho que o São Kim Dae-gon, esse sacrifício dele, não só dele, como todos os mártires, né? Atualmente, a Coreia, né? Mesmo depois de tanta perseguição, nós temos 103 santos canonizados, né? Nós temos 124 beatificados, mas também nós temos atualmente 6 mil. Esse ano, 2021, pelo que eu pesquisei, nós tivemos ordenação de 6.750 padre coreano. Quer dizer, o primeiro padre coreano foi São Kim Dae-gon André, certo? Sim. Esse ano formou o de número 6.705 padre coreano. Certo. Então, se não tivesse o primeiro, não teríamos esse claro, que formou esse ano, né? E atualmente, em vez de importar, vamos dizer, missionários, a Coreia está exportando, vamos dizer, envia mais de 1.000 missionários católicos, entre padres, entre freiras e frades, para mais de 21 países, né? Então, nós estamos fazendo o trabalho de evangelização em outros países. Então, isso tudo é um resultado, vamos dizer, considero um resultado de todo o sacrifício dos nossos antepassados católicos coreanos. Oi, Inês, e você já comentou que vocês estão em comemoração, né? 200 anos de nascimento de São Kim Dae-gon André.
Até quando vão essas comemorações de jubileu? Conta um pouquinho para a gente. Sim, o período de jubileu começou no 29 de novembro do ano passado e vai até 27 de novembro deste ano, que foi estabelecido esse período de jubileu. Esse período de jubileu é uma festividade, celebração de todos os católicos coreanos, não só da Coreia, como em todo o mundo, que conhece e venera o São Kim Dae-gon, mas para nós, a paróquia São Kim Dae-gon, em que nós temos nosso padroeiro como São Kim Dae-gon, é uma festividade importante. Então, nós estamos fazendo uma série de eventos também durante esse período para comemorar o jubileu e também para relembrar um pouco sobre o jubileu, para sabermos mais sobre o São Kim Dae-gon, quem foi São Kim Dae-gon, porque no dia a dia a gente às vezes esquece, mas é uma oportunidade para podermos lembrar, aprender e tentarmos viver um pouco do que ele ensinou para a gente. Então, são comemoração importante, mas também gostaria de dizer, depois, que essa comemoração nós estamos fazendo não é só nós estamos compartilhando com a comunidade católica brasileira, que depois nós vamos falar também sobre a indulgência plenária e tal. Nós estamos fazendo nós temos também realizando uma exposição sobre São Kim Dae-gon até o novembro desse ano. Estão convidados, quem quiser vir à nossa igreja também, para poder conhecer mais sobre a vida de São Kim Dae-gon. Essa exposição está aberta. Inês, fala para quem está em casa aonde fica a paróquia, os horários de funcionamento, para que quem está aí pertinho, né, em São Paulo ou passando por São Paulo, possa visitar essa paróquia dos católicos coreanos, paróquia de São Kim Dae-gon. Sim, a nossa igreja fica no bairro de Bom Retiro. Bom Retiro justamente é onde tem uma comunidade muito grande de coreanos, que a maior parte da comunidade ainda trabalha com comércio de roupas. No Bom Retiro, não sei se vocês conhecem, onde fica um grande polo de comércio dessa área. Então, ficamos nesse bairro de Bom Retiro, tá? Então, fica perto do metrô também. E as nossas missas, então, e nós temos missas todos os dias, de manhã às 7 horas, nós também as missas também, à noite, aos sábados e aos domingos. E também, aí eu gostaria de falar também a missa especial que nós temos durante esse período, que é a missa para os peregrinos. Porque daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a indulgência plenária, mas essa missa nós temos todas as quartas às 11 horas e sábados às 11 horas, que é justamente uma missa para os peregrinos, onde eles possam obter indulgência plenária. Maravilha. Perfeito. Como é que é o nome do padre, para a gente mandar um abraço para ele? Padre Pio Choi. É o pároco, né? Padre Pio Choi. Tá certo. Então, o nosso abraço ao Padre Pio Choi, que é pároco da paróquia de São Kim Dae-gon, no bairro do Bom Retiro. E o nosso muito obrigado, viu, Inês, por ter aberto aí um espaço na sua agenda para conversar conosco e nos ajudar a compreender esse bonito testemunho de fé da Igreja Católica Coreana, também aqui no Brasil, através dos nossos irmãos que testemunham essa fé no Cristo ressuscitado. Obrigada pelo convite, agradeço em nome da nossa paróquia e do nosso pároco Pio Choi. E também fica o convite aberto para a visitação. Vocês podem conhecer nosso Instagram também, nosso site, para conhecer melhor o endereço e nossos programas. Muito obrigada pelo convite. Um abraço. Um abraço.